Atlético 0, América 0. 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito polêmico, mini estádio lotado, presenças de jogadores do principal. Tava aí o Isaac, tava o Cauã Moraes. Presenças do 20, que não puderam jogar hoje, como Sorriso, Riquelme, Kaique lesionado. Sorriso e Riquelme suspensos hoje. Um Atlético que precisava vencer para colar de vez no líder Palmeiras, que venceu na rodada, chegou aos 27 pontos. O Atlético, numa vitória, chegaria aos 25, continuaria na cola, acabou deixando escapar uma vitória que talvez nem tenha tido a oportunidade de acontecer hoje. Então, vamos entrar de cabeça nesse jogo aqui, que foi esse 0-0 contra o América. Então, vamos lá. O América, que veio muito organizado, veio com uma ideia de jogo muito clara, que era empurrar as linhas do Atlético e deu certo. Surpreendentemente deu certo. Surpreendentemente por quê? Porque o América jogou de um estilo de jogo muito parecido com o que o Atlético faz, principalmente aqui dentro do Caticaju. O Atlético, quando joga aqui, empurra o adversário para trás, joga do meio campo para frente. E o que eu vi hoje foi o América fazendo isso aqui. O jogo começou com um domínio claro, se não total, da América. Já chega o primeiro escanteio com menos de 5 minutos. Os primeiros 5 minutos é o único com a bola. E o Atlético não conseguiu jogar. Toda a segunda bola era do América, todo bate-rebate a bola ficava com o América. O América dominou o jogo, dominou o Atlético aqui dentro e isso tem um mérito muito importante, muito interessante de assistir. O Atlético hoje foi pior, foi inferior ao América, que veio aqui, fez um jogo honesto, fez um bom jogo. Hoje o Atlético não conseguiu encaixar, e aí é o que o João fala, mas com muitos desfalques hoje, sem Sorriso, suspenso, sem Riquelme, suspenso, sem Chiquete, Marais lesionados, Kaique também, Kaique que estava aqui. Hoje o jogo teve a ilustre presença do treinador do principal, Odair Hellmann, que veio assistir, chegou ali por volta dos 15 minutos do primeiro tempo para assistir esse jogo. O João fala com a gente e ele já, quando ele me vê, ele já fala, hoje foi feio, né? E de fato foi um jogo abaixo do Atlético hoje. Não conseguiu mostrar o futebol que já mostrou antes. Aqui mesmo, aqui no CT. Hoje o jogo foi todo controlado pelo América. O Atlético não conseguiu jogar com a bola no pé, que é o estilo de jogo do Atlético, um estilo mais ofensivo, um estilo que pega a bola e vai para cima, domina, empurra o seu adversário, faz fechar as linhas. Não, hoje foi um cenário totalmente ao contrário. Hoje eu vi um Atlético que abusou mais dos contra-ataques para tentar atacar, para ele tentar levar perigo ao América, e o América dominando muito o jogo, controlando a bola. Aí sim, enfrentou uma dificuldade para matar as jogadas. E o João fala na entrevista, né, que hoje foi um jogo para mostrar, até não tanto o Paranaense que perde no final de semana, mas hoje foi um jogo para mostrar quem tá apto e quem não tá nesse elenco. O João fala isso, eu vou colocar a entrevista aqui. E hoje ele viu que muitas peças ainda não estão prontas para o 20. Aí, como pode ser o caso do Andrei, que entra no segundo tempo, pode ser o caso do Caio Suassuna, que surpreendentemente entra no segundo tempo, mas era um Atlético perdido hoje, um Atlético muito desorganizado, e talvez não tivesse nem tão desorganizado, mas um América que estava muito bem postado, muito bem organizado, que soube jogar aqui dentro, soube levar perigo e convenhamos que o Matheus Soares evitou, que poderia ter sido a primeira derrota em casa. O que eu senti hoje assistindo esse jogo do Atlético foi um time muito nervoso, um time que não sabia muito bem o que fazer com a bola no pé. E aí, claro, né, mais uma vez, isso é condicionado pelos desfalques. O Atlético que já mostrou não ter peças o suficiente para repor, caso precise de um reserva para entrar, para mudar a história do jogo, porque hoje, um time meio misto, o Atlético não conseguiu levar perigo de fato ao América. Tem uma boa chance com o Wallace, num cruzamento do Lima, num erro do América aqui atrás, mas não consegue finalizar no gol. Diferente do América, que levou muito perigo, jogou muito em cima, mas também não conseguiu converter. Parou nas boas defesas do Matheus Soares, que fez mais um grande jogo, talvez tenha sido fundamental para o Atlético não ter perdido hoje. E o João comenta na entrevista que a equipe chegou no momento da temporada que está muito cansada fisicamente. São muitos jogos duros em sequência, e isso é verdade. O Atlético tem uma batalha contra o Palmeiras, foi um jogo dificílimo, que quase traz um ponto que seria crucial. Um empate em Barueri que viria com gosto de vitória para Curitiba, esse pontinho, porque é crucial na disputa pela liderança. E falando mais dessa disputa da liderança, o Palmeiras ganhou nessa rodada. O Atlético tropeça contra o América. Não ganhar aqui hoje pode ter sido
fator determinante para o Palmeiras terminar no primeiro lugar nessa primeira etapa do Campeonato Brasileiro. O João fala na entrevista, mais uma vez, a entrevista do João hoje vai fechar o vídeo aqui. No finalzinho eu vou colocar tudo que ele falou, mas ele já comenta que pro Atlético, por esse Atlético aqui, que ainda não perde em casa, mas hoje passou muito perto disso. Teve momentos, inclusive, em que foi salvo por sorte. Empatar aqui dentro é perder. O João fala isso. E para essa disputa pela liderança, eu diria que fazer o que o Atlético fez hoje é contar com a sorte. O Atlético teve chances também. Não foi um jogo de ataque contra a defesa. Em algumas situações foi, mas não foi um jogo 100% de ataque contra a defesa, não foi 11 dentro da área. O Atlético também conseguiu jogar do seu modo de jogo, não abriu mão das suas ideias em momento algum. Manteve se marcando no 4-2-3-1, atacando no 3-5-2, no 3-2-5, mas que hoje não conseguiu levar o perigo, não conseguiu marcar os gols. Então é de fato um empate com gosto de derrota. Dentro de casa não pode empatar, porque o Atlético costuma ter muita força aqui dentro. E não acredito que tenha perdido essa força. Agora tem um período de descanso para o brasileiro. O Atlético tem 2 jogos do Paranaense até o próximo do Brasileirão no Sub-20. Mas esse no Paranaense, o João até fala também, são oportunidades para outros atletas desempenharem, para mostrarem futebol. E o Atlético, em 8 jogos, tem 7 vitórias e uma derrota. Derrota para o Hope na última rodada. Então, para fechar essa ideia do jogo, já tô em casa, não consegui gravar tudo que eu queria no CT. Mas para terminar e falar do jogo, projetar o que pode ser aí os próximos dias do Atlético no Sub-20. O João reconhecer que o que foi apresentado hoje não é bom, reconhecer que não ganhar em casa é inadmissível, no mínimo anima. Mas é muito bom saber que essa é a mentalidade, pelo menos do treinador desse time. Porque o Atlético tem sim peças, material humano, para ser líder desse campeonato. Hoje tropeça. Reconhece. Apresenta os pontos que podem ter causado esse tropeço. E para mim, o principal deles são os desfalques, né? A equipe sentiu o físico. O cansaço bateu. E pelo visto não é um elenco com tantas opções assim. Até porque até o momento não houve a necessidade de haver uma rodagem muito grande desse elenco do Sub-20, mas não parece ser um elenco com tantas opções. A avaliação de hoje também não pode ser a mesma do jogo anterior, com peças melhores, com mais peças, e assim sucessivamente, voltando jogos. Porque o time sem Kaique, Sorriso e Kelme, Chiquete, Maresi são 5 dos 11 titulares fora. Então é uma avaliação diferente que a gente tem que fazer. Talvez o empate tenha até ficado bom para o Atlético, dado o contexto do jogo. Dado o contexto do campeonato, do que se espera do Atlético em casa, a avaliação muda e o empate como esse não pode acontecer. O Atlético não pode se portar da maneira que se portou hoje, não pode jogar de maneira tão inferior ao adversário, ainda mais dentro da sua casa. Então, para você que chegou até aqui, fica agora com o que falou o João Correia. Muitos desfalques hoje. Para você foi isso que condicionou um jogo abaixo do que a gente vem vendo do Atlético? Não considero que isso seja os desfalques que condicionaram o nosso jogo. Hoje foi um jogo bem abaixo. Empatar aqui em casa para nós é igual a derrota, mas seguimos na segunda posição. O nosso jogo com bola e sem bola hoje foi um pouquinho abaixo. A energia, o time está de facto num momento em que está cansado fisicamente. Você acha que isso também impactou na derrota do Paranaense agora? Acho que isso, a derrota do Paranense é outra coisa, é outra história. Nós demos oportunidade a muitos jogadores no Paranaense de poderem mostrar o que são. Nós no Paranaense somos líderes, então acho que é o momento que é para escorregar era agora. E o jogo de hoje de facto foi um jogo bem abaixo assim, do que nós fizemos aqui em casa. Talvez tenha sido o nosso pior jogo aqui em casa, mas é bola para a frente. Riquelme, Sorriso, Chiquete, Kaique. Kaique, Maresi,
São de facto muitos desfalques. Nós fomos a ver quase o time todo que vinha sendo titular. Uhum. Foi bom também para ver quem é que está pronto e quem é que não está pronto para jogar neste time. Hoje ficou bem claro quem está pronto e quem não está. Voltamos contra o Flu, dia 11 de junho. Agora tem aí 2 semaninhas de descanso do brasileiro do Sub-20. Claro que em razão da data FIFA, né? Que tem no meio. Mas é muito bom pro elenco do Atlético esse período. E eu vou ficando por aqui. Falou, tamo junto.